Um milionário em uma cadeira de rodas ofereceu R$1 milhão para uma menina de rua se ela o curasse. Todos riram da aposta cruel. O que ela disse depois congelou o riso para sempre. Vicente Moraes bateu palmas com força enquanto apontava para a menina descalça e suja que tremia à sua frente. R$1 milhão! Gritou com um sorriso que poderia congelar o inferno. Tudo seu se você me fizer andar novamente. O que me diz, sua pequena pedinte? Os 4 empresários que cercavam Vicente explodiram em gargalhadas tão violentas que alguns precisaram limpar as lágrimas. A cena era perfeita demais. Uma menina de 10 anos, com roupas tão rasgadas que mostravam a pele marcada pela pobreza, olhando para o homem mais rico do estado como se estivesse diante de um deus cruel. Isso é ouro puro, rugiu Márcio Fonseca, magnata de construção civil, batendo na mesa lateral com tanta força que quase derrubou sua bebida cara. Vicente, você é um gênio da crueldade. Você acha que ela entende o que você está oferecendo? Paulo Guimarães, dono de uma rede de hospitais, inclinou-se com diversão sádica brilhando em seus olhos. Provavelmente pensa que R$1 milhão é o mesmo que R$100. Ou talvez ela queira comer o dinheiro, acrescentou Bernardo Costa, empresário do setor de energia, provocando outra onda de risadas brutais que ecoavam pelo jardim privativo do Instituto de Reabilitação Vitória. Andréia segurava seu rodo de limpeza com mãos que tremiam tão violentamente que o cabo de madeira batia ritmicamente contra o piso de pedra portuguesa. Cada batida era como um tambor marcando sua humilhação. Ela era funcionária de serviços gerais do Instituto e havia cometido o erro imperdoável de trazer sua filha ao trabalho porque não tinha dinheiro para pagar alguém que cuidasse dela. Senhor Moraes, Andréia murmurou, sua voz tão baixa que mal se ouvia sobre as gargalhadas. Por favor, nós já vamos. Gabriela não vai tocar em nada. Eu prometo que... Silêncio! Vicente rugiu, sua voz cortando o ar como um chicote. Andréia encolheu-se visivelmente, como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. Eu pedi para você falar? Durante 3 anos você limpou meus banheiros sem que eu dirigisse uma palavra a você. E agora quer interromper minha diversão? O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. Andréia baixou a cabeça, lágrimas começando a formar-se em seus olhos, e deu um passo para trás até quase se fundir com a parede. Gabriela observou sua mãe com uma expressão que partia corações. Uma mistura de dor, impotência e algo mais profundo que nenhuma criança de 10 anos deveria sentir. Vicente Moraes, 5 anos preso a uma cadeira de rodas após um acidente que havia destruído sua coluna, tinha construído uma fortuna de R$300 milhões, sendo implacável nos negócios e cruel com quem considerava inferior. Seu quarto privativo no Instituto era um monumento obsceno ao seu ego. Janelas enormes com vista privilegiada, móveis importados que custavam mais que casas inteiras, e tecnologia médica de ponta que ele pagava sem pestanejar. Mas o que Vicente mais apreciava não era seu dinheiro. Era o poder que ele dava para fazer exatamente isso. Lembrar às pessoas pobres qual era seu lugar no mundo. Venha aqui, menina, Vicente ordenou com um gesto imperial de sua mão. Gabriela olhou para sua mãe, que assentiu quase imperceptivelmente apesar das lágrimas que agora corriam livremente por suas bochechas. A menina caminhou para frente com passos pequenos, seus pés descalços deixando marcas no mármore polido, que custava mais por metro quadrado do que tudo que sua família possuía. Você sabe ler? Vicente perguntou, curvando-se até ficar na altura dos olhos da menina. Sim, senhor. Gabriela respondeu com voz baixa, mas firme. E sabe contar até 100? Sim, senhor. Perfeito. Vicente endireitou-se com um sorriso que fez vários de seus amigos rirem antecipadamente. Então você entende o que significa R$1 milhão, não é? Gabriela assentiu devagar. Me diga com suas próprias palavras. Vicente insistiu, cruzando os braços. O que é R$1 milhão para você? A menina engoliu em seco, seus olhos movendo-se brevemente para sua mãe antes de responder. É mais dinheiro do que vamos ver na vida inteira. Exatamente! Vicente aplaudiu como se a criança tivesse acertado em um teste. É mais dinheiro do que você, sua mãe, seus filhos e os filhos dos seus filhos verão jamais.
É o tipo de dinheiro que separa pessoas como eu de pessoas como vocês. Vicente, você está sendo cruel até para seus padrões, comentou Túlio Barbosa, investidor imobiliário, embora seu sorriso indicasse que estava adorando o espetáculo. Não é crueldade, Túlio. É uma lição de vida, Vicente respondeu sem tirar os olhos da menina. Estou ensinando a ela uma verdade valiosa sobre o mundo real. Alguns nascem para servir, outros para serem servidos. Alguns limpam, outros sujam sabendo que alguém vai limpar. Voltou-se para Andréia, que tentava desesperadamente se tornar invisível contra a parede. Sua mãe, por exemplo. Sabe quanto ela ganha limpando os banheiros deste instituto? Gabriela balançou a cabeça negativamente. Conte para sua filha, Andréia. Vicente ordenou com crueldade calculada. Diga a ela quanto vale sua dignidade no mercado de trabalho. Andréia abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas agora caíam como cascatas silenciosas, seu corpo tremendo com soluços que ela tentava conter. Não quer dizer? Vicente pressionou, saboreando cada segundo de tortura psicológica. Tudo bem, eu conto. Sua mamãe ganha em um mês inteiro o que eu gasto em uma jantar com meus sócios. Fascinante como o mundo funciona, não acha? Isso é melhor que televisão. Paulo riu, sacando seu celular. Deveríamos estar gravando. Já estou gravando. Bernardo mostrou seu aparelho com um sorriso malicioso. Isso vai direto para nosso grupo privado. Os caras do clube vão morrer de rir. Gabriela observava toda a cena com uma expressão que estava mudando gradualmente. A vergonha inicial estava sendo substituída por algo diferente. Algo mais perigoso. Uma raiva fria e calculada que brilhava em seus olhos como brasa. Mas vamos voltar ao nosso jogo. Vicente retornou sua atenção para a cadeira de rodas de última geração ao seu lado. Sabe quanto custa esta cadeira? Gabriela negou com a cabeça. 200 mil reais. Vicente deixou o número flutuar no ar. Só a cadeira custou mais do que sua mãe vai ganhar em 20 anos de trabalho. Tem tecnologia espacial, sensores que respondem ao meu pensamento, é feita de fibra de carbono aeronáutica. Então, por que o senhor oferece dinheiro por algo impossível? Gabriela perguntou suavemente. A questão pegou Vicente de surpresa. Por um momento, seu sorriso vacilou. O que você disse? Se é impossível me fazer o senhor andar, então não há risco de ter que pagar o 1 milhão. A menina repetiu com uma lógica simples, mas devastadora. Então não é uma oferta real. É só uma piada para rir de nós. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Os empresários trocaram olhares desconfortáveis. A menina acabava de expor a crueldade fundamental da brincadeira de Vicente com uma claridade brutal. Olha só, Márcio riu, mas soava forçado. A menina tem cabeça, afinal. Cabeça não serve de nada sem educação. Vicente recuperou sua compostura, embora algo em sua voz tivesse perdido força. E educação custa dinheiro que gente como você não tem. Minha avó dizia o contrário, Gabriela respondeu, sua voz ainda suave, mas ganhando uma firmeza que surpreendeu a todos. Sua avó? Paulo zombou. E onde está sua avó agora? Ocupada demais para cuidar da própria neta? Ela morreu há 6 meses, Gabriela disse sem emoção aparente. Mas Andréia soltou um soluço engasgado que ecoou pelo jardim como um grito silencioso de dor. A palavra caiu sobre a sala como uma bomba. Mesmo os empresários mais cínicos sentiram algo desconfortável mexendo em seus estômagos. Haviam cruzado uma linha sem perceber. Eu lamento, Vicente murmurou, embora as palavras soassem ocas até para ele mesmo. Não lamenta. Gabriela olhou diretamente em seus olhos com uma intensidade que fez Vicente recuar involuntariamente. Se lamentasse, não estaria fazendo isso. Menina, cuidado com como me fala. Vicente advertiu, sentindo que o controle da situação estava escapando de suas mãos. Ou o quê? Gabriela perguntou com uma calma assustadora para alguém tão jovem. Vai demitir minha mãe? Vai tirar o trabalho que mal nos permite comer? Vai nos fazer mais pobres do que já somos? Cada pergunta era como uma bofetada. Vicente percebeu que havia subestimado completamente essa criança. Havia assumido que pobreza significava estupidez. Minha avó era curandeira, Gabriela continuou, caminhando devagar em direção à cadeira de rodas.
Ela tratava pessoas com dores, doenças, paralisia. Ensinava sobre ervas, massagens, pontos de energia no corpo que médicos ignoram. Os 4 empresários agora observavam em silêncio absoluto, fascinados apesar de si mesmos. E o que sua avó te ensinou sobre gente rica? Vicente perguntou, embora uma parte dele já não quisesse ouvir a resposta. Gabriela colocou sua mão pequena sobre o braço da cadeira de rodas, seus dedos traçando o material caro com estranha familiaridade. Ela me ensinou que pessoas ricas compram as coisas mais caras não porque precisam, mas porque querem mostrar que podem. É sobre ego, não sobre necessidade. Isso é absurdo, Túlio protestou, mas sua voz carecia de convicção. É? A menina voltou-se para ele. Então me diga, Sr. Moraes gasta 15 mil reais por dia neste instituto. Mas será que ele realmente acredita que vai se curar? Ou está aqui porque desistir significaria admitir derrota? Vicente sentiu cada palavra como um soco direto em sua alma, porque a menina tinha razão. Seu quarto no instituto não guardava esperança real de cura. Guardava apenas sua recusa em aceitar a realidade. Minha avó dizia que o corpo tem sabedoria própria. Gabriela continuou, sua voz adquirindo uma autoridade impossível para sua idade. Que às vezes os médicos curam a doença, mas esquecem de curar a pessoa. E que a verdadeira cura começa quando a pessoa decide acreditar que merece ser curada. Chega, Vicente disse, mas sua voz saiu fraca. Eu não vim aqui para ouvir filosofia barata de uma criança. Não, o senhor veio aqui para humilhar minha mãe e a mim. Gabriela respondeu com honestidade brutal que cortava como faca. Veio para nos lembrar que somos pobres e que o senhor é rico. Veio para se sentir superior. Mas o que não esperava era que eu soubesse algo que o senhor não sabe. E o que você sabe que eu não sei? Vicente perguntou com desprezo, embora soasse menos seguro que antes. A menina sorriu pela primeira vez. Mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso que carregava conhecimento antigo. Sabedoria que vinha do sofrimento. Eu sei como fazer o Senhor voltar a andar. As 6 palavras caíram sobre o jardim como uma sentença de morte. Todos os empresários ficaram completamente imóveis, processando o impossível que acabavam de ouvir. Você está mentindo, Vicente disse, mas havia um tremor em sua voz que traía sua incerteza. Quer que eu prove? Gabriela perguntou com a mesma calma inabalável. Isso é impossível, Paulo explodiu. Ela não passa de uma menina suja que provavelmente nunca entrou em uma escola. Como poderia saber algo que 15 médicos especialistas não sabem? Uma menina suja? Gabriela repetiu, e pela primeira vez havia emoção real em sua voz. É isso que sou para vocês? Só uma menina suja e pobre? Virou-se para sua mãe, que a observava com uma mistura de terror e orgulho que fazia seu rosto brilhar apesar das lágrimas. Mãe, Gabriela disse suavemente. Posso contar? Andréia assentiu, incapaz de falar, mas comunicando tudo com seus olhos. A menina respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Meu nome é Gabriela de Souza. Minha avó era Helena de Souza, curandeira conhecida em 3 estados por tratar casos que a medicina desistiu. Ela estudou com mestres de cura natural durante 60 anos, tratou mais de 1000 pessoas e me ensinou tudo desde que eu tinha 5 anos. A revelação atingiu como um raio. Márcio pegou seu celular imediatamente procurando o nome. Seus olhos se arregalaram quando encontrou informações. Céus, murmurou. Helena de Souza, tem artigos sobre ela. Chamavam de a Mulher dos Milagres. Dizia que curava paralisia, dores crônicas, doenças que médicos não conseguiam. Charlatanismo. Vicente cortou, mas sua voz estava menos certa. Truques para enganar pessoas desesperadas. Minha avó nunca cobrou 1 centavo de ninguém. Gabriela disse, sua voz quebrando pela primeira vez. As pessoas vinham até ela depois que médicos diziam não haver mais esperança. E ela ajudava. Não por dinheiro, por amor. Andréia deslizou pela parede até sentar no chão, soluçando abertamente agora. Toda a dignidade que vinha tentando manter desmoronou. Depois que ela morreu, ficamos sem nada. Gabriela continuou. Lágrimas correndo por seu rosto, mas sua voz permanecendo firme. Minha mãe, que tinha sido professora, teve que aceitar trabalhar como faxineira,
porque eu tive pesadelas por meses, e ela não podia me deixar sozinha. Ela limpa banheiros para homens que a tratam como se fosse invisível, Bernardo murmurou, toda a zombaria anterior evaporando de sua voz. Para homens que nunca perguntaram seu nome, que nunca quiseram saber sua história. E agora vocês sabem, Gabriela assentiu. Sabem que minha mãe era professora de biologia em uma escola estadual, que seus alunos a amavam, que ela sacrificou tudo para cuidar de mim quando perdi minha avó. Cada revelação era como uma camada de humanidade sendo restaurada a Andreia, camada por camada, até que os empresários não pudessem mais vê-la como apenas a faxineira, mas como uma pessoa completa com história, dor, sacrifício. Minha avó me ensinou tudo sobre cura porque queria que eu continuasse seu trabalho. Gabriela voltou sua atenção para Vicente. Passávamos horas estudando anatomia, testando misturas de ervas, aprendendo sobre pontos de energia. Era nosso tempo juntas. Colocou ambas as mãos sobre as pernas imóveis de Vicente, seus dedos movendo-se com familiaridade que falava de anos de prática. E antes de morrer, ela me fez prometer que usaria o dom para ajudar quem realmente precisasse. Então faça, Vicente desafiou, embora sua voz tivesse perdido toda a arrogância anterior. Se você realmente sabe, me cure. Gabriela balançou a cabeça lentamente. Não posso curar quem não quer ser curado. E o senhor não quer ser curado. O senhor quer continuar sendo vítima porque isso justifica sua crueldade. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Mas, Gabriela continuou, se o senhor realmente quiser tentar, se realmente quiser acreditar que a cura é possível, eu posso ajudar. Não por dinheiro, pela memória da minha avó que me ensinou que todos merecem uma segunda chance. Vicente olhou para a menina por um longo momento. Olhou para suas mãos pequenas descansando sobre suas pernas mortas. Olhou para Andreia chorando no chão. Olhou para seus amigos empresários que de repente pareciam envergonhados. E então fez algo que chocou a todos, incluindo a si mesmo. Por favor, Vicente sussurrou, e a palavra saiu como uma oração quebrada. Por favor, me ajude. O relógio marcava 5h40 da manhã quando Gabriela acordou sua mãe com um toque suave no ombro. Andreia havia passado a noite inteira acordada, sentada no único colchão fino que dividiam no minúsculo quarto de funcionários, observando sua filha dormir e rezando para que um milagre acontecesse, porque era disso que precisavam agora. Um milagre. Mãe, Gabriela sussurrou, já vestida com a única roupa limpa que possuía. Está na hora. Andreia segurou o rosto de sua filha com ambas as mãos, lágrimas já correndo antes mesmo de falar. Ainda podemos desistir. Podemos sair daqui, procurar trabalho em outra cidade, recomeçar longe do Sr. Moraes e de toda essa loucura. E deixar ele pensar que éramos golpistas? Gabriela sacudiu a cabeça com determinação que não deveria existir em alguém tão jovem. Deixar ele continuar sendo cruel porque ninguém nunca o desafiou de verdade? Não, mãe. A avó não teria desistido. E eu também não vou. 20 minutos depois, mãe e filha caminhavam pelos corredores ainda vazios do Instituto de Reabilitação Vitória. O lugar era diferente nesse horário. Silencioso, quase fantasmagórico, com apenas as luzes de emergência criando sombras longas nas paredes de mármore. Quando chegaram à suíte privativa de Vicente no 3º andar, encontraram algo completamente inesperado. Os 4 empresários da tarde anterior estavam lá. Todos eles. Márcio Fonseca bebia café forte enquanto verificava seu celular. Paulo Guimarães conversava em voz baixa com Bernardo Costa. Túlio Barbosa estava sentado em uma poltrona cara, observando a porta com expressão que misturava curiosidade e algo perigosamente próximo de expectativa sádica. E no centro da sala, Vicente Moraes estava em sua cadeira de rodas, vestido apenas com uma camiseta e shorts de ginástica, suas pernas magras e pálidas expostas de uma maneira que o deixava estranhamente vulnerável. Chegou cedo. Vicente comentou quando Gabriela entrou, mas sua voz estava diferente da arrogância do dia anterior. Havia nervosismo nela, medo mal disfarçado. Prometi que não me atrasaria. Gabriela respondeu simplesmente. Eu também prometi algo. Márcio se levantou, caminhando até ficar entre a menina e Vicente. Prometi a mim mesmo que estaria aqui para ver quando essa farsa explodir.
Porque é isso que vai acontecer, não é, garota? Márcio, você não precisa estar aqui, Vicente disse, mas soava mais como súplica do que ordem. Não preciso, mas quero. Márcio sorriu com crueldade. Você realmente acha que vou perder o show quando essa criança admitir que estava mentindo? Quando toda essa história sobre a avó curandeira se revelar a fantasia desesperada que obviamente é? Ela não estava mentindo. Paulo interveio, surpreendendo a todos. Ele segurava seu tablet, mostrando a tela para o grupo. Passei a noite inteira pesquisando. Helena de Souza era real. Tinha uma reputação séria em comunidades de medicina alternativa. Existem depoimentos de centenas de pessoas que ela tratou. Depoimentos não são ciência, Bernardo retrucou. São histórias. E histórias podem ser inventadas. Podem, Paulo concordou. Mas também encontrei 3 casos documentados por médicos céticos que foram investigar as alegações. Em todos os 3, os médicos admitiram melhorias que não podiam explicar através da medicina convencional. O silêncio que se seguiu era tenso. A possibilidade de que Gabriela pudesse realmente saber algo estava começando a parecer menos absurda do que todos queriam admitir. Ainda assim, Túlio disse lentamente, há uma diferença entre uma curandeira experiente de 87 anos e uma menina de 10. Mesmo se Helena de Souza fosse legítima, isso não significa que conseguiu ensinar algo tão complexo para uma criança. Minha avó começou a aprender com 5 anos, Gabriela respondeu, caminhando calmamente em direção a Vicente. Ela dizia que quanto mais jovem você começa, mais suas mãos aprendem a sentir o que os olhos não podem ver. Andréia permaneceu perto da porta, suas mãos apertadas tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. Dr. Henrique Tavares havia entrado silenciosamente atrás delas, acompanhado por 2 enfermeiras que carregavam equipamento médico. Vou monitorar tudo, Henrique anunciou friamente. Pressão arterial, ritmo cardíaco, qualquer sinal de angústia física. E se em qualquer momento eu determinar que isso está causando dano ao paciente, interrompo imediatamente. Eu não sou seu paciente, Vicente corrigiu com irritação. Você trabalha para mim, não o contrário. E ainda assim tenho responsabilidade ética, Henrique respondeu sem se intimidar. Vicente, pela última vez, isso é insanidade. Você está apostando sua saúde e 5 milhões de reais em uma criança que não tem absolutamente nenhuma. Chega! Vicente rugiu, sua voz ecoando pela sala. 15 médicos passaram 5 anos me dizendo o que não é possível. Talvez seja a hora de escutar alguém que ainda acredita no que é possível. Ele olhou diretamente para Gabriela e, pela primeira vez desde o acidente, havia algo além de raiva em seus olhos. Havia esperança crua e desesperada que doía de ver. O que você precisa que eu faça? Vicente perguntou suavemente. Gabriela se aproximou, suas mãos pequenas pairando sobre as pernas de Vicente sem tocá-las ainda. Primeiro, preciso que me conte exatamente o que aconteceu. Como foi o acidente? O que os médicos disseram? Tudo. Vicente respirou fundo e quando começou a falar, foi como se estivesse sangrando as palavras. Foi um acidente de helicóptero. Eu estava voltando de uma inspeção em uma das minhas fábricas. O piloto perdeu o controle. Caímos de aproximadamente 50 metros. Eu deveria ter morrido. A maior parte das pessoas que caem daquela altura morrem. Sua voz estava completamente desprovida de emoção agora, como se estivesse lendo um relatório médico ao invés de descrever o momento que destruiu sua vida. O impacto fraturou minha coluna vertebral em 3 lugares. A lesão principal foi na 5ª vértebra lombar. Os médicos disseram que tive sorte porque a lesão não foi completa. Ainda tenho alguma sensação. Apenas nenhum controle motor. Você sente dor? Gabriela perguntou, seus dedos agora tocando levemente a pele acima da cicatriz cirúrgica nas costas de Vicente. Às vezes, dor fantasma chamam. Como se meu cérebro ainda estivesse tentando se comunicar com músculos que não respondem mais. Não é dor fantasma, Gabriela murmurou, mais para si mesma que para qualquer outra pessoa. É o corpo gritando que a conexão ainda está lá, apenas bloqueada. Seus dedos começaram a se mover em padrões precisos ao longo da coluna de Vicente, pressionando pontos específicos com uma confiança que deixou Henrique boquiaberto. Ela sabe anatomia espinhal. O médico sussurrou para uma das enfermeiras.
Está tocando exatamente nos pontos de pressão neurológicos corretos. Impossível, a enfermeira respondeu. Isso leva anos de estudo para... Silêncio! Vicente sibilou através de dentes cerrados. Ela está... Estou sentindo algo. A sala inteira congelou. O quê? Paulo deu um passo à frente involuntariamente. O que você está sentindo? Calor, Vicente sussurrou, sua voz carregada de admiração e terror. Há calor se espalhando da minha coluna para baixo. Não é imaginação. É real. Gabriela não respondeu, completamente focada em seu trabalho. Suas mãos se moviam metodicamente, pressionando, massageando, manipulando tecido e músculo com precisão cirúrgica. E enquanto trabalhava, ela começou a falar em voz baixa. Minha avó dizia que o corpo nunca desiste completamente. Que mesmo quando os médicos dizem que algo está morto, ainda existem caminhos microscópicos tentando se reconectar. Células tentando se comunicar. Energia tentando fluir. Isso é pseudociência. Henrique começou a protestar, mas sua voz morreu quando viu a expressão no rosto de Vicente. O homem mais rico do estado estava chorando. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enquanto ele olhava para suas próprias pernas, com uma mistura de descrença e esperança devastadora. Estou sentindo formigamento, Vicente sussurrou. Nos dedos dos pés. Não senti nada nas pernas durante 5 anos, e agora estou sentindo formigamento. Pode ser apenas estimulação nervosa superficial, Henrique disse rapidamente, embora sua voz traísse incerteza. Não significa que haja recuperação de função motora. Mas é algo, Márcio disse em voz baixa, toda a zombaria anterior evaporada. Durante 5 anos, zero sensação. E agora, depois de 10 minutos com essa menina, ele está sentindo algo. Gabriela continuou trabalhando por mais 20 minutos em silêncio absoluto. A única interrupção era quando ela ocasionalmente pedia para Vicente descrever o que estava sentindo. E cada descrição era mais detalhada que a anterior. Calor se transformou em formigamento. Formigamento se transformou em pulsos sutis. Pulsos se transformaram em algo que Vicente jurou ser contração muscular involuntária. Está ficando exausto, Andréia finalmente falou, vendo o suor começando a formar na testa de sua filha. Gabriela, você precisa descansar. Só mais um pouco, a menina murmurou, mas sua voz estava visivelmente cansada. Não, Vicente disse firmemente. Sua mãe tem razão. Você fez o suficiente por hoje. Gabriela recuou lentamente, suas pequenas mãos tremendo visivelmente de exaustão. Andréia correu para apoiá-la antes que caísse, segurando sua filha contra o peito. O que você fez comigo? Vicente perguntou, ainda olhando para suas pernas, como se fossem objetos alienígenas que não conseguia reconhecer. Eu destravei caminhos, Gabriela respondeu fracamente. A lesão na sua coluna criou bloqueios. Como uma represa em um rio. A água ainda quer fluir, mas não consegue. Eu apenas ajudei a abrir algumas passagens. Isso não faz sentido médico, Henrique protestou, mas soava menos convicto. Não faz sentido para você, Gabriela corrigiu gentilmente. Porque você foi treinado para ver o corpo como uma máquina. Mas o corpo é mais que isso. É energia, é fluxo, é conexões que a ciência ainda não conseguiu mapear completamente. Túlio estava digitando furiosamente em seu celular. Estou procurando pesquisas sobre neuroplasticidade, sobre caminhos neurais alternativos, sobre recuperação de função em lesões medulares. E sabe de uma coisa? Existem estudos legítimos, sugerindo que o que ela está descrevendo pode ter base científica real. Pode ter base ou tem base? Bernardo perguntou com ceticismo. A ciência não sabe, Túlio admitiu. Há tantas coisas sobre o cérebro e o sistema nervoso que ainda são mistério. Talvez essa menina esteja fazendo algo que a medicina ocidental simplesmente não entende ainda. Vicente tentou mover os dedos dos pés. Por 5 anos, havia tentado esse mesmo movimento milhares de vezes, sem o menor sucesso. E agora? Eles se mexeram. Ele sussurrou em voz tão baixa que quase ninguém ouviu. Meu Deus, eles se mexeram! A explosão que se seguiu foi caótica. Henrique correu para examinar. As enfermeiras começaram a verificar equipamentos.
Os empresários gritavam perguntas simultâneas e Vicente simplesmente continuava olhando para seus pés com lágrimas correndo livremente. Foi um espasmo involuntário, Henrique declarou depois de um exame rápido. Não significa controle motor voluntário. Foi voluntário, Vicente insistiu. Eu fiz aquilo acontecer. Pensei em mover e eles se moveram. Vicente, você está emocionalmente comprometido, Henrique argumentou. Não pode confiar em suas próprias percepções neste momento. Então confie nos meus olhos, Paulo interveio. Eu estava olhando diretamente para os pés dele. Vi movimento. Pequeno, mas inequívoco. Eu também vi, Márcio concordou relutantemente. Não sei o que essa menina fez, mas algo definitivamente mudou. Gabriela estava agora sentada no chão, sua cabeça apoiada no ombro de sua mãe, visivelmente exausta. Precisa fazer exercícios, ela murmurou, lutando para manter os olhos abertos. Todas as manhãs e noites. Vou ensinar sequências específicas e precisa continuar com as sessões diárias. Quanto tempo? Vicente perguntou, sua voz urgente. Quanto tempo até eu andar? Não sei, Gabriela admitiu com honestidade brutal. Minha avó dizia que cada corpo responde diferente. Alguns dias, algumas semanas, alguns nunca. Depende de quanto você acredita, de quanto você trabalha, de quanto o universo está disposto a cooperar. Isso não é resposta, Bernardo bufou. É misticismo vago. É a única resposta honesta. Andréia falou pela primeira vez, sua voz forte apesar das lágrimas. Minha mãe nunca prometeu curas milagrosas. Ela prometia tentar, e ela ensinou minha filha a fazer o mesmo. Vicente olhou para Gabriela, para a menina de 10 anos que estava tão exausta que mal conseguia manter a cabeça erguida, e sentiu algo estranho movendo em seu peito. Não era apenas esperança. Era algo mais profundo. Era gratidão. Descanse, ele disse suavemente. Volte às 4 da tarde para a segunda sessão. E Andréia, a mãe de Gabriela, olhou para ele com terror evidente, esperando uma demanda impossível ou uma ameaça velada. Você não precisa mais limpar banheiros, Vicente continuou. A partir de hoje, sua única responsabilidade é cuidar de Gabriela. Garantir que ela coma bem, durma suficiente, tenha tudo o que precisa. Seu salário triplicou. E vocês vão se mudar para um dos quartos de hóspedes no segundo andar. Andréia cobriu a boca com ambas as mãos, soluços escapando entre seus dedos. Eu não sei o que dizer. Não diga nada, Vicente respondeu. Apenas aceite. Mas enquanto mãe e filha saíam da sala, apoiando uma a outra, Márcio se aproximou de Vicente com expressão séria. Você percebe o que está fazendo, não percebe? Ele disse em voz baixa. Está se preparando para o pior tipo de desapontamento. E quando acontecer, quando essa garota inevitavelmente falhar, a queda vai destruir você. Talvez, Vicente admitiu. Mas pela primeira vez em 5 anos, senti meus dedos dos pés se moverem. Mesmo se isso for tudo o que acontecer, mesmo se eu nunca andar novamente, valeu a pena por esse único momento. Você está ficando mole, Bernardo zombou, mas havia desconforto em sua voz. Não, Vicente corrigiu, olhando para suas pernas com nova percepção. Estou ficando humano novamente. As palavras pairaram no ar como uma acusação silenciosa, porque todos naquela sala sabiam a verdade. Vicente Moraes havia perdido mais que suas pernas no acidente. Havia perdido toda a capacidade de conexão humana genuína. E agora, uma menina de 10 anos estava começando a devolvê-la. 2 horas depois, no pequeno quarto de serviço que ainda não tinham deixado, Andréia observava Gabriela dormir profundamente. Sua filha estava tão exausta que havia caído no sono no momento em que tocou o colchão. Uma batida suave na porta a fez sobressaltar. Quando abriu, encontrou o Dr. Henrique Tavares com expressão complicada. Posso entrar? Ele perguntou com polidez que nunca havia demonstrado antes. Andréia assentiu, bloqueando a visão de Gabriela instintivamente. Eu vim me desculpar, Henrique disse sem rodeios. Durante 3 anos você trabalhou neste instituto e eu nunca soube seu nome. Nunca perguntei sobre sua vida. Tratei você como parte da mobília. Não é o primeiro e não será o último, Andréia respondeu com cansaço. Mas deveria ser, Henrique insistiu.
Descobri que você foi professora. Biologia, com especialização em neurociência. Publicou 2 artigos acadêmicos antes de tudo desmoronar. Andréia enrijeceu. Como você descobriu isso? Pesquisei. Assim que soube seu nome completo, pesquisei. E encontrei Andréia Souza, professora brilhante que desapareceu do meio acadêmico há 3 anos. Ele fez uma pausa. Logo depois que Helena de Souza morreu, minha filha precisava de mim. Andréia disse defensivamente. Ela teve pesadelos durante meses. Não podia dormir sozinha, não conseguia ficar em lugar fechado. E eu não tinha mais ninguém. Nenhuma família, nenhum apoio. Então fiz o que qualquer mãe faria. Você sacrificou sua carreira. Henrique completou suavemente. Eu escolhi minha filha. Andréia corrigiu com ferocidade. E faria de novo sem hesitar. Henrique assentiu lentamente. Então talvez você entenda quando digo que preciso escolher a verdade. E a verdade é que eu vi algo esta manhã que não consigo explicar através da medicina convencional. Você acredita nela? Andréia perguntou surpresa. Não sei no que acredito, Henrique admitiu. Mas sei o que vi. E sei que vou monitorar Vicente Moraes muito cuidadosamente durante as próximas semanas. Porque se sua filha realmente conseguir o que está tentando fazer, vai mudar tudo. Andréia completou. Vai mudar tudo. Henrique concordou. E vai fazer muitas pessoas poderosas se sentirem muito ameaçadas. O que você quer dizer? Henrique olhou para a menina dormindo. Sua expressão era de preocupação genuína. Quero dizer que se Gabriela tiver sucesso, vai provar que existem métodos de cura que a medicina moderna ignora. Vai questionar bilhões de reais em indústrias farmacêuticas e hospitalares. Vai fazer pessoas importantes parecerem incompetentes. E eles vão querer impedi-la. Andréia sussurrou, sentindo o terror gelado se espalhando por seu peito. Exatamente. Henrique confirmou. Então, meu conselho, documente tudo. Grave as sessões se puder. Mantenha registros detalhados. Porque você vai precisar de prova quando tentarem desacreditá-la. Depois que ele saiu, Andréia sentou ao lado de sua filha dormindo, acariciando suavemente seu cabelo. Helena havia previsto isso. Antes de morrer, sua mãe havia avisado que o dom de Gabriela atrairia tanto admiração quanto hostilidade. Mas não deixe que o medo a impeça. Helena havia sussurrado em seu leito de morte. Deixe que ela brilhe. Deixe que ela cure. Deixe que ela mude o mundo, mesmo que o mundo resista. Andréia olhou para as mãos pequenas de sua filha, mãos que haviam tocado Vicente Moraes e aparentemente iniciado o impossível, e rezou para que tivesse força suficiente para proteger o milagre que estava começando a desabrochar. Porque algo lhe dizia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A notícia se espalhou pelo Instituto de Reabilitação Vitória como fogo em mato seco. Em menos de 24 horas, cada médico, enfermeiro, fisioterapeuta e funcionário sabia sobre a menina de 10 anos que havia feito Vicente Moraes sentir seus pés pela primeira vez em 5 anos. E com a notícia veio algo que Andréia não havia antecipado. Atenção. Muita atenção. Na tarde do segundo dia, quando Gabriela estava se preparando para a sessão das 4 horas, encontraram o corredor do 3º andar completamente lotado. Pelo menos 30 pessoas se aglomeravam perto da suíte de Vicente. Alguns com curiosidade genuína, outros com ceticismo hostil e alguns com algo mais perigoso. Desespero. Por favor. Uma mulher de aproximadamente 40 anos segurou o braço de Andréia com dedos que tremiam. Minha filha está em cadeira de rodas há 7 anos. Lesão na coluna como a do Sr. Moraes. Se sua filha pode ajudar ele, pode ajudar minha menina também. Meu marido teve um derrame. Outro homem pressionou, seus olhos vermelhos de choro recente. Os médicos dizem que nunca vai recuperar movimento do lado esquerdo. Mas se existe uma chance, meu pai está no 4º andar. Uma jovem de 20 e poucos anos bloqueou o caminho completamente. Paralisia por acidente de moto. Só tem 52 anos. Toda a vida pela frente. Por favor, vocês precisam... Saiam do caminho. A voz de Márcio Fonseca cortou o ar como um trovão. O empresário havia aparecido do nada, usando seu corpo grande para abrir passagem através da multidão. A menina tem compromisso. Vocês podem fazer fila e esperar sua vez como pessoas civilizadas. Fila?
A mãe da menina paralisada repetiu com voz quebrada: minha filha está sofrendo agora. Não posso esperar em fila enquanto ela... E você acha que seu sofrimento é mais importante que o de qualquer outra pessoa aqui? Márcio retrucou friamente. Todos têm histórias tristes. Todos querem milagres. Não torna vocês especiais. Gabriela observava a cena com expressão que partia corações. Ela podia ver a dor genuína em cada rosto. Podia sentir o desespero emanando dessas pessoas como calor físico. E sabia com certeza devastadora que não podia ajudar a todos. Eu sinto muito, ela disse suavemente. Sua voz pequena, mas carregando para todos no corredor. Eu queria poder ajudar cada um de vocês. Mas as sessões com o Sr. Moraes me deixam completamente exaurida. Não consigo fazer mais que 2 por dia sem... Sem o quê? O homem do derrame pressionou. Sem ficar cansada? Minha esposa está morrendo por dentro vendo o homem que ama virar uma sombra. E você está preocupada com cansaço? Carlos, pare! A esposa dele colocou uma mão em seu braço. Ela é uma criança. Não pode... Ela pode fazer milagres! Carlos explodiu. Toda sua frustração e dor se transformando em raiva misdirecionada. Vicente Moraes está andando por esse corredor contando para qualquer um que escute sobre seus dedos se movendo. E ela está dizendo que está cansada demais para ajudar outras pessoas? Vicente Moraes não está andando. Dr. Henrique interveio, emergindo de sua suíte com expressão severa. Ele teve movimento involuntário menor em extremidades. Isso não é o mesmo que recuperação funcional, mas é mais que zero. Paulo Guimarães estava logo atrás dele, segurando seu tablet. E zero é o que todos os médicos deste instituto ofereceram durante anos. Então talvez vocês entendam por que pessoas desesperadas estão dispostas a acreditar em uma criança. A acusação implícita pairou no ar como fumaça tóxica. Henrique corou visivelmente. Estamos oferecendo o melhor tratamento baseado em evidências científicas. Ele defendeu rigidamente. Não podemos prometer milagres porque milagres não existem na medicina. E ainda assim algo está acontecendo com Vicente que sua ciência não consegue explicar. Túlio Barbosa adicionou, aparecendo do elevador com Bernardo Costa. Os 4 empresários agora formavam uma barreira protetora ao redor de Gabriela e Andréia. Por que vocês estão aqui? Andréia perguntou com confusão genuína. Por que estão nos protegendo? Márcio olhou para ela com expressão complicada. Porque ontem à noite cada um de nós foi para casa e não conseguiu dormir. Ficamos acordados pensando no que vimos. E percebemos algo perturbador. O quê? Gabriela perguntou suavemente. Que passamos décadas construindo fortuna e sendo cínicos, não acreditando em nada que não pudéssemos quantificar em planilhas. Paulo explicou, sua voz carregando peso de confissão. E então uma menina de 10 anos aparece e nos mostra que talvez o mundo seja maior e mais misterioso do que nossa arrogância permitiu acreditar. Vocês ainda acham que sou fraude? Gabriela declarou. Não como acusação, mas como observação simples. Sim, Bernardo admitiu honestamente. Parte de mim ainda acha. Mas a outra parte viu Vicente Moraes chorar de alegria pela primeira vez em 5 anos. E isso tem que significar algo. A multidão no corredor havia crescido para quase 50 pessoas agora. Pacientes em cadeiras de rodas, familiares carregando histórias de perda, até alguns médicos do instituto que vieram por curiosidade profissional. Precisamos estabelecer regras. Henrique anunciou em voz alta. A menina fará suas sessões com Vicente Moraes conforme acordado. Depois disso, se ela tiver energia, pode avaliar outros casos. Mas em ordem, com registro adequado e sob supervisão médica constante. A quem decide a ordem? A mãe da menina paralisada perguntou com desespero. Eu decido. Vicente Moraes surgiu na porta de sua suíte, ainda em cadeira de rodas, mas com postura visivelmente diferente. Havia algo em seus olhos que não existia 2 dias atrás. Autoridade misturada com propósito. É meu instituto, meu dinheiro financiando tudo aqui. Então eu estabeleço as regras. O silêncio que se seguiu era tenso com expectativa. A menina vai me tratar até que eu ande ou até que fique claro que não é possível. Vicente continuou. Depois disso, se ela quiser continuar ajudando outros, vou financiar uma clínica completa dedicada a seus métodos, com médicos, equipamentos, tudo o que precisar. Exclamações chocadas explodiram pela multidão. Vicente, você não pode estar falando sério.
Henrique protestou. Uma clínica inteira baseada em algo que está funcionando quando tudo mais falhou, Vicente cortou friamente. Henrique, durante 5 anos você me disse para aceitar minha condição, para fazer as pazes com nunca andar novamente. E eu gastei milhões em tratamentos que não levaram a nada. Ele olhou diretamente para Gabriela e havia gratidão crua em sua expressão. Essa menina me deu mais progresso em uma sessão do que você deu em 5 anos. Então sim, vou apostar nela. Vou apostar alto. Mas e se for placebo? Um dos médicos mais jovens desafiou. E se Vicente está simplesmente tão desesperado por resultados que está imaginando movimento onde não existe? Então me teste, Vicente respondeu imediatamente. Coloque sensores, faça ressonâncias, grave em vídeo de alta definição. Documente cada sessão cientificamente. Se for placebo, a ciência vai provar. Se não for, vai revolucionar tudo o que pensamos saber sobre recuperação neurológica. Túlio completou em voz baixa. Gabriela finalmente falou, sua voz pequena, mas carregando autoridade impossível para sua idade. Eu preciso entrar agora. Senhor Moraes está começando a esfriar. Posso sentir daqui. Se esperarmos mais, vou ter que começar do zero. Como você pode sentir isso? Henrique perguntou com fascínio e ceticismo misturados. Não sei explicar, Gabriela admitiu. É como ouvir uma música que ninguém mais escuta. Ou ver cores que não têm nome. Minha avó dizia que algumas pessoas nascem com antenas sintonizadas em frequências diferentes. Ela passou pela multidão em direção à suíte de Vicente. Então parou e se virou. E para todos vocês que estão esperando, eu prometo que vou tentar ajudar. Não posso prometer curas, não posso prometer milagres, mas prometo que cada pessoa que vier até mim vai receber tudo o que posso dar. Mesmo que te mate de exaustão? A esposa de Carlos perguntou suavemente. Minha avó trabalhou até seu último dia de vida. Gabriela respondeu com simplicidade devastadora. Ela dizia que o dom não nos pertence. É emprestado, e temos obrigação de usá-lo enquanto pudermos. As palavras ecoaram pelo corredor com peso de juramento sagrado. Dentro da suíte, Vicente já estava posicionado, sem camisa, pronto para a sessão. Mas havia algo diferente hoje. Uma configuração elaborada de câmeras, sensores conectados às suas pernas e 3 médicos especialistas que Henrique havia trazido de outros institutos. Eles vão monitorar tudo, Vicente explicou quando viu a expressão de Gabriela. Atividade neural, contração muscular, temperatura da pele, fluxo sanguíneo. Se algo está realmente acontecendo, a ciência vai capturar. E se a ciência não conseguir medir o que está acontecendo? Gabriela perguntou suavemente. Então a ciência vai ter que expandir seus métodos de medição. Um dos especialistas respondeu. Dr. Roberto Dias, neurologista com 40 anos de experiência. Menina, eu vim aqui cético, mas também vim com mente aberta. Se você está fazendo algo real, quero entender, não desacreditar. Gabriela assentiu, aproximando-se de Vicente. Mas antes de começar, ela fez algo inesperado. Colocou suas mãos sobre as dele. Não sobre suas pernas, mas sobre suas mãos. O que você está fazendo? Vicente perguntou com confusão. Sentindo você, Gabriela respondeu simplesmente. Antes de trabalhar no corpo, preciso sentir a pessoa. Preciso entender não apenas o que está quebrado fisicamente, mas o que está quebrado emocionalmente. Fechou os olhos, suas mãos pequenas envolvendo as de Vicente. E quando falou novamente, sua voz tinha qualidade estranha, mais velha, mais sábia. Você está com raiva, não da cadeira de rodas, não do acidente. Está com raiva de você mesmo. Vicente enrijeceu visivelmente. Não sei do que está falando. Está com raiva porque o acidente não foi acidente. Gabriela continuou, seus olhos ainda fechados. Você estava pilotando o helicóptero, não o piloto regular. Quis economizar dinheiro não contratando o piloto para aquele dia. E quando perdeu o controle, quando começou a cair, seu último pensamento antes do impacto foi: isso é minha culpa. O silêncio na sala era absoluto. Cada pessoa presente estava congelada, testemunhando algo que desafiava a explicação racional. Como você sabe disso? Vicente sussurrou, lágrimas já formando em seus olhos. Porque seu corpo está guardando essa culpa.
Gabriela abriu os olhos, olhando diretamente para ele com compaixão que não deveria existir em alguém tão jovem. Está guardando tão profundamente que se tornou parte da paralisia. Você não consegue andar porque parte de você acredita que não merece andar. Isso é absurdo, Dr. Henrique começou a protestar. É psicossomático, doutor. Roberto interrompeu, sua voz carregada com admiração. Existe literatura médica extensa sobre como trauma emocional pode exacerbar condições físicas. Se Vicente está carregando culpa profunda sobre o acidente, pode estar inconscientemente sabotando sua própria recuperação, Túlio completou, punindo a si mesmo através da paralisia. Vicente estava chorando abertamente agora, seu corpo tremendo com soluços que havia contido durante 5 anos. Eu matei o piloto, ele confessou entre lágrimas. Marcos tinha esposa e 3 filhos, e está morto porque eu quis economizar 15 mil reais não contratando-o para aquele dia. Você pagou a família dele? Gabriela perguntou suavemente. Paguei tudo. Casa quitada, educação para os 3 filhos até a universidade, pensão vitalícia para a viúva, Vicente respondeu. Mas dinheiro não traz Marcos de volta. Dinheiro não apaga o que fiz. Não, Gabriela concordou. Mas carregar culpa para sempre também não o honra. Marcos teria querido que você vivesse, que você andasse, que você fosse feliz. Você não conheceu Marcos. Como pode saber o que ele teria querido? Porque minha avó me ensinou que pessoas boas sempre querem que outros sejam felizes, mesmo depois de partirem. Gabriela respondeu com simplicidade que cortava através de toda a complexidade. E pelo jeito que você fala dele, Marcos era pessoa boa. Ela começou a trabalhar então, suas mãos movendo-se sobre a coluna de Vicente com precisão cirúrgica. Mas hoje era diferente. Hoje ela falava enquanto trabalhava, sua voz baixa, mas constante. Perdoe a si mesmo. Com cada respiração, perdoe um pouco mais. Marcos já o perdoou. O universo já o perdoou. Agora você precisa se perdoar. Os sensores nas pernas de Vicente começaram a piscar enlouquecidamente. Os médicos observavam suas telas com expressões de choque crescente. A atividade neural está disparando. Um deles murmurou. Caminhos que estavam dormentes estão acendendo como fogos de artifício. Isso é impossível. Outro sussurrou. Lesões de medula não se recuperam assim. Não espontaneamente. Não sem intervenção cirúrgica extensiva. Talvez não seja espontâneo, Dr. Roberto disse lentamente. Talvez ela esteja ativando algo que sempre esteve lá, mas foi bloqueado por trauma psicológico. 20 minutos se passaram em silêncio reverencial. Gabriela trabalhava. Vicente chorava silenciosamente, e os médicos registravam dados que sabiam que iriam desafiar tudo que haviam aprendido em décadas de prática. Então Gabriela recuou, visivelmente exausta. Tente agora, ela sussurrou. Tentar o quê? Vicente perguntou. Mover a perna. Não apenas os dedos, a perna inteira. Vicente olhou para ela como se tivesse pedido que voasse. Gabriela, eu não consigo. São 5 anos de... Tente. Ela insistiu com gentileza firme. E enquanto tenta, diga em voz alta. Eu me perdoo. Isso é ridículo, Vicente começou, mas então parou. Por que o que tinha a perder? Orgulho? Dignidade? Ele havia perdido ambos há muito tempo. Eu me perdoo, ele sussurrou, focando toda a sua atenção na perna direita. Nada aconteceu. Mais alto, Gabriela encorajou. E acredite. Eu me perdoo, Vicente gritou, lágrimas correndo livremente. E sua perna se moveu. Não foi pequeno, não foi sutil. Foi movimento inequívoco, voluntário, que levantou seu joelho pelo menos 15 centímetros da superfície da cadeira. A sala explodiu em caos. Médicos gritavam, verificando equipamentos, questionando seus próprios olhos. Os empresários estavam congelados em choque. Andréia cobriu a boca com ambas as mãos, soluçando. E Vicente simplesmente olhava para sua perna levantada com expressão de quem estava testemunhando o nascimento do universo. Eu movi minha perna. Ele sussurrou com admiração. Meu Deus, eu movi minha perna. Gabriela sorriu, mas estava tão pálida que parecia estar prestes a desmaiar. Andréia correu para apoiá-la antes que caísse. Você está bem? Ela perguntou com pânico. Só cansada, Gabriela murmurou. Isso levou tudo que tinha.
Dr. Roberto se aproximou, suas mãos tremendo enquanto segurava suas anotações. Menina, o que você acabou de fazer vai reescrever livros médicos inteiros. Vou precisar estudar você, entender seus métodos, documentar cada... Não, Gabriela o interrompeu suavemente, mas firmemente. Você não pode estudar um dom, só pode testemunhá-lo. Mas precisa haver explicação científica. Roberto insistiu. Precisa haver mecânica por trás do que você faz. Talvez, Gabriela concordou. Ou talvez algumas coisas simplesmente são. E passar tempo demais tentando explicá-las faça você perder a chance de experimentá-las. Vicente tentou mover a perna novamente e ela respondeu. Não perfeitamente, não facilmente, mas respondeu. Depois de 5 anos de silêncio absoluto, seu corpo estava finalmente falando de volta. Quanto tempo até eu andar? Ele perguntou com urgência desesperada. Dias, Gabriela respondeu. Talvez uma semana. Seu corpo está se lembrando. Só precisa de prática agora. E os outros? Vicente olhou para a porta, além da qual dezenas de pessoas ainda esperavam. As outras pessoas com paralisia, lesões de coluna, danos neurológicos? Não sei, Gabriela admitiu com honestidade brutal. Cada corpo é diferente. Cada trauma é único. O que funcionou com você pode não funcionar com eles. Mas vale tentar? Sempre vale tentar, ela respondeu. Minha avó dizia que mesmo se não conseguir curar o corpo, você pode curar o espírito. E às vezes isso é suficiente. Vicente olhou para a menina de 10 anos que havia mudado sua vida em 2 dias e sentiu algo mudando fundamentalmente em seu peito. Não era apenas gratidão, era propósito. Construirei sua clínica, ele declarou. A melhor instalação que dinheiro pode comprar. E vou garantir que cada pessoa desesperada tenha chance de receber o que você me deu. Esperança? Gabriela perguntou suavemente. Não, Vicente corrigiu, movendo sua perna mais uma vez só para provar que podia. Possibilidade. Você me devolveu a possibilidade. E naquele momento, observado por médicos céticos e empresários convertidos, uma revolução silenciosa começou. Uma revolução que provaria que milagres não violavam ciência. Simplesmente a expandiam. A notícia explodiu para além dos muros do Instituto de Reabilitação Vitória, quando um dos médicos mais jovens, incapaz de conter o que havia testemunhado, postou um vídeo tremido em suas redes sociais, mostrando Vicente Moraes movendo a perna pela primeira vez em 5 anos. Em 6 horas, o vídeo tinha 3 milhões de visualizações. Em 12 horas, equipes de jornalismo de 5 canais de televisão acampavam na entrada do instituto. E em 24 horas, a vida de Gabriela e Andréia mudou de maneiras que nunca poderiam ter previsto. Não podemos sair. Andréia sussurrou para sua filha na manhã do 3º dia, observando através da janela de seu novo quarto no 2º andar. O portão do instituto estava sitiado por pelo menos 200 pessoas, repórteres, câmeras e, mais assustadoramente, dezenas de pessoas desesperadas em cadeiras de rodas, muletas, carregando entes queridos doentes. Eles viajaram de outros estados. Dr. Henrique entrou sem bater, sua expressão era de pânico profissional. Tem gente que dirigiu 12 horas durante a noite. Uma família vendeu o carro para pagar passagens de ônibus. E todos estão exigindo ver Gabriela. Não são exigências. Gabriela corrigiu suavemente da cama, onde ainda descansava, visivelmente exausta da sessão intensa da tarde anterior. São súplicas. Súplicas que vão esmagá-la. Andréia respondeu com ferocidade protetora. Você é uma criança, Gabriela. Não pode carregar o peso da esperança de centenas de pessoas. Minha avó carregou. Gabriela respondeu com simplicidade devastadora. Durante 60 anos ela carregou. E morreu de cansaço por isso. Andréia rebateu, lágrimas já formando. Sua avó tinha 87 anos quando partiu, mas parecia ter 100. O dom a consumiu de dentro para fora. E eu me recuso a ver o mesmo acontecer com você. Antes que Gabriela pudesse responder, a porta se abriu violentamente. Vicente Moraes entrou, não em cadeira de rodas, mas apoiado em muletas, dando passos trêmulos, mas inequívocos. Atrás dele vinham os 4 empresários, todos com expressões sérias. Precisa sair do país, Vicente declarou sem preâmbulo. O silêncio que se seguiu era chocado. O quê?
Andréia conseguiu finalmente murmurar. Isso está saindo de controle rapidamente, Márcio explicou, mostrando seu celular com dezenas de manchetes de notícias. Menina milagrosa cura milionário. Curandeira infantil desafia ciência médica. Clínicas querem proibi-la de praticar. Proibir? Gabriela se sentou na cama, finalmente demonstrando medo real. Você não tem licença médica. Não tem certificações. Tecnicamente, o que está fazendo pode ser considerado prática ilegal de medicina, Paulo explicou com pragmatismo frio. E existem pessoas muito poderosas que querem garantir que você pare antes de causar mais problemas. Problemas? Andréia repetiu com incredulidade. Ela está ajudando pessoas. Ela está ameaçando bilhões de reais em indústrias médicas estabelecidas. Bernardo corrigiu brutalmente. Pense sobre isso, Andréia. Se Gabriela pode realmente curar paralisia com massagens e técnicas que qualquer um pode aprender, o que acontece com cirurgias de coluna que custam R$500 mil? Com tratamentos experimentais de células-tronco que custam fortunas? Com equipamentos médicos caríssimos? Você está dizendo que vão machucá-la? Andréia sussurrou com horror. Estou dizendo que vão destruir sua reputação. Túlio respondeu. Já começaram? Há artigos sendo preparados chamando Gabriela de charlatã. Médicos sendo entrevistados dizendo que Vicente está tendo recuperação psicossomática que não tem nada a ver com ela. Que qualquer melhoria é placebo temporário. Mas eles viram, Gabriela protestou. Os médicos estavam na sala. Havia sensores, câmeras, equipamentos medindo tudo. E todos esses dados estão sendo questionados. Dr. Henrique interveio, entrando atrás do grupo. Sua expressão era de alguém lutando uma batalha perdida. Recebi ligações de 3 conselhos médicos diferentes esta manhã. Todos preocupados com procedimentos não testados sendo realizados em uma instalação respeitável. Eles estão ameaçando tirar a licença do instituto, Vicente disse, sua voz carregada com raiva. Disseram que se eu continuar permitindo tratamentos alternativos não regulamentados, vão fechar este lugar. Então me deixe ir embora, Gabriela disse imediatamente. Eu não quero causar problemas para ninguém. Você não está causando problemas, Vicente rugiu, batendo uma de suas muletas no chão. Eles estão causando problemas porque você os faz parecerem incompetentes. Ele deu 2 passos trêmulos em direção a Gabriela, seus olhos brilhando com lágrimas de raiva. Durante 5 anos, gastei mais de R$20 milhões em tratamentos que não fizeram nada. E então, uma menina de 10 anos aparece e me faz andar em 3 dias. 3 dias, Gabriela. E isso os apavora. Márcio adicionou sombriamente. Porque se um homem com recursos infinitos preferir uma criança sem treinamento formal aos melhores médicos do país, o que isso diz sobre o sistema inteiro? Diz que o sistema está quebrado. Uma voz nova ecoou da porta. Todos se viraram para encontrar uma mulher de aproximadamente 60 anos, elegantemente vestida, com cabelos grisalhos e olhos que carregavam inteligência afiada. Atrás dela estavam 3 seguranças particulares. Quem é você? Vicente exigiu. Doutora Mariana Quintana. Ela se apresentou com um sotaque que indicava anos vivendo no exterior. Neurologista formada em Harvard, 30 anos pesquisando recuperação de lesões medulares. E atualmente investigadora independente contratada por um consórcio de institutos médicos para avaliar situações incomuns. Você veio para desacreditá-la, Andréia acusou, movendo-se instintivamente para bloquear Gabriela. Vim para entender, Mariana corrigiu, caminhando calmamente para dentro do quarto. Porque diferente de meus colegas que estão apavorados, eu estou fascinada. Ela se aproximou de Vicente, examinando sua postura, a maneira como distribuía peso nas muletas, o leve tremor de músculos que estavam redescobrindo função. Você tinha lesão classificada como azia B, ela declarou. Preservação sensorial incompleta, mas nenhuma função motora abaixo do nível da lesão. Prognóstico para recuperação ambulatória, menos de 5%. E ainda assim aqui está, de pé, 3 dias depois de conhecer esta menina. Então você acredita? Gabriela perguntou com esperança cautelosa. Eu acredito que algo está acontecendo que não entendemos completamente. Mariana respondeu cuidadosamente. E ao invés de desacreditar o que não entendo, prefiro estudar.
Ela se virou para Gabriela, seus olhos suavizando. Criança, você tem um dom extraordinário, mas dons extraordinários atraem atenção extraordinária, e nem toda a atenção é bem intencionada. Ela já sabe disso. Andréia disse defensivamente. Mas sabe a extensão? Mariana desafiou. Sabe que existem corporações farmacêuticas avaliadas em bilhões que veem você como ameaça direta? Clínicas privadas que temem perder pacientes ricos se métodos alternativos se tornarem mainstream? Médicos que passaram décadas construindo reputações que você está questionando em dias? Então o que você sugere? Vicente perguntou tensamente. Documentação científica rigorosa. Mariana respondeu imediatamente. Não fuga, não esconder, mas sim estudar cada sessão com protocolos que nem os céticos mais determinados possam questionar. Transformar o dom de Gabriela em ciência validada. Como? Dr. Henrique perguntou, claramente interessado apesar de seu ceticismo anterior. Estabelecer um estudo clínico formal. Gabriela trabalha com pacientes cuidadosamente selecionados, todos com lesões documentadas similares à de Vicente. Monitoramos cada sessão com equipamento de última geração. Publicamos resultados em revistas médicas respeitadas. Mariana detalhou com precisão militar. E se os resultados mostrarem que ela não pode replicar o que fez com Vicente? Túlio perguntou pragmaticamente. Então pelo menos saberemos, Mariana respondeu. Mas minha suspeita, baseada em 3 décadas de pesquisa neurológica, é que vamos descobrir que Gabriela está acessando algo real. Algo que a medicina ocidental ignorou porque não se encaixa em nossos modelos convencionais. Gabriela observava a conversa com expressão pensativa. Finalmente falou com voz suave, mas firme. Tem uma condição. Todos olharam para ela. Quero que cada pessoa que vem até mim seja tratada com dignidade. Não importa se são ricos como o Sr. Moraes ou pobres como eu era. Não importa se têm seguro médico ou viajaram vendendo tudo que possuíam. Todos recebem o mesmo cuidado. Isso é impossível de gerenciar, Paulo objetou. Existem centenas de pessoas lá fora agora. Milhares vão vir quando a notícia se espalhar mais. Então vou trabalhar com centenas, com milhares. Gabriela respondeu com determinação que não deveria existir em alguém tão jovem. Até que não possa mais. Até que meu corpo desista como o da minha avó desistiu. Não! Andréia gritou agarrando sua filha. Você não vai se matar por estranhos. Não vou permitir. Mãe. Gabriela segurou o rosto de Andréia com ambas as mãos pequenas, forçando o contato visual. Se eu não usar o dom, ele não tem propósito. E se minha vida não tem propósito, então qual é o sentido de estar viva? As palavras atingiram Andréia como tapa físico, porque ela reconhecia aquela lógica. Era exatamente o que sua própria mãe, Helena, havia dito incontáveis vezes. O dom não era maldição nem bênção, era responsabilidade. Sua avó tinha 87 anos. Andréia sussurrou através de lágrimas. Você tem 10. E talvez por isso consiga ajudar mais pessoas. Gabriela respondeu com simplicidade devastadora. Porque tenho mais tempo. Vicente se aproximou, equilibrando-se cuidadosamente em suas muletas. Gabriela, vou fazer uma promessa. Vou proteger você com cada recurso que possuo. Vou contratar os melhores advogados, os melhores seguranças, os melhores médicos para monitorar sua saúde. E no momento em que eu perceber que isso está te machucando mais do que ajudando outros, eu mesmo vou parar tudo. Acordo? Gabriela estudou seu rosto por um longo momento. E se eu não quiser parar? Então vou lembrar você que sou cruel, rico e acostumado a conseguir o que quero. Vicente respondeu com sombra de seu antigo sarcasmo. E o que eu quero é que você sobreviva para ajudar minha filha quando ela nascer em 6 meses. O silêncio que explodiu na sala era de choque absoluto. Você tem uma filha? Márcio foi o primeiro a recuperar a voz. Minha ex-esposa está grávida. Vicente admitiu, sua voz carregada com emoção complexa. Nos divorciamos 6 meses após o acidente. Ela não conseguia lidar com minha raiva, minha depressão, minha crueldade. E eu não a culpo. Ele olhou para suas pernas, para as muletas, para a possibilidade recém-descoberta. Mas ela me ligou ontem à noite, viu o vídeo online e pela primeira vez em anos me perguntou se eu queria estar presente quando nossa filha nascer.
Lágrimas corriam livremente agora. Gabriela, você não apenas me deu minhas pernas de volta, você me deu minha família de volta, me deu a chance de ser pai. E se minha filha algum dia precisar do que você pode fazer, eu preciso que você ainda esteja aqui, saudável, forte, viva. A confissão quebrou algo na sala. Andréia começou a chorar. Os empresários enxugavam olhos discretamente. Até a doutora Mariana parecia emocionada. Então vamos fazer isso direito, Mariana declarou, recuperando compostura profissional. Estabelecemos protocolos rigorosos. Limitamos Gabriela a 3 sessões por dia, máximo. Cada sessão é documentada cientificamente. E ela recebe acompanhamento médico constante para garantir que não está se prejudicando. E as centenas de pessoas esperando lá fora? Henrique perguntou. Fazemos triagem. Selecionamos casos que têm maior probabilidade de responder. Documentamos tudo. E construímos evidência científica que nem os céticos mais determinados podem ignorar. Mariana respondeu. Mas isso não é justo, Gabriela protestou. Porque algumas pessoas merecem chance e outras não. Porque você é uma pessoa, não um Deus. Mariana respondeu gentilmente, mas firmemente. E mesmo deuses têm limites. Gabriela olhou para sua mãe, para Vicente de pé pela primeira vez em 5 anos, para os empresários que haviam transformado de zombadores em protetores, para a médica que queria transformar seu dom em ciência. Está bem, ela finalmente concordou. Fazemos do jeito dela. Mas cada pessoa que não posso ajudar, eu quero ensinar outras pessoas a fazerem o que faço. Minha avó me ensinou. Eu posso ensinar outros. Você quer criar curandeiros? Paulo perguntou com incredulidade. Quero multiplicar o dom, Gabriela corrigiu. Se 100 pessoas aprenderem o que sei, podemos ajudar 1000. Se 1000 pessoas aprenderem, podemos ajudar milhões. Isso é revolucionário, Mariana sussurrou. Você está propondo democratizar conhecimento de cura que foi passado apenas através de linhagens familiares por gerações. Estou propondo fazer o que é certo, Gabriela disse simplesmente. Conhecimento que pode ajudar pessoas, mas fica escondido, não é conhecimento. É egoísmo. Vicente começou a rir, não com crueldade, mas com genuína alegria. Uma menina de 10 anos acabou de desafiar milênios de tradição médica. Isso é incrível. Isso é perigoso, Mariana corrigiu, mas havia admiração em sua voz. Gabriela, você percebe que está propondo algo que vai fazer você ainda mais ameaças, não menos? Sim, Gabriela respondeu calmamente. Mas minha avó sempre dizia, o que importa não é quanto tempo você vive, mas quantas vidas você toca enquanto está viva. Sua avó era sábia, Mariana concordou. E provavelmente sabia que estava te preparando para algo muito maior que ela mesma. Ela se virou para o grupo. Então aqui está o plano. Começamos devagar. Gabriela trabalha com Vicente até que ele esteja andando independentemente. Documentamos cada passo. Depois, selecionamos 10 pacientes cuidadosamente escolhidos para um estudo piloto. E enquanto isso, eu começo a ensinar, Gabriela completou. Pessoas interessadas em aprender. Não apenas técnicas, mas filosofia. Não apenas onde tocar, mas como sentir. Existem riscos, Bernardo advertiu. Pessoas podem aprender errado, podem machucar outros, podem usar conhecimento para golpes. Pessoas já fazem tudo isso com medicina convencional, Gabriela rebateu. Existem médicos ruins, enfermeiros incompetentes, charlatões usando diplomas falsos, mas isso não significa que paramos de ensinar medicina. A lógica era irrefutável. Ela tem razão, Túlio admitiu. E sinceramente, se Gabriela pode ensinar o que faz, eu quero aprender. Mesmo que nunca use para curar ninguém, quero entender. Eu também, Márcio adicionou. Passei 50 anos construindo prédios. Talvez seja a hora de aprender a construir algo que realmente importa. Um por um, cada adulto na sala concordou. E naquele momento, em um quarto de hospital cheio de pessoas poderosas, uma revolução silenciosa foi oficialmente lançada. Uma revolução que provaria que cura não era propriedade de poucos privilegiados. Era direito de todos que ousassem aprender. Mas enquanto faziam planos e estabeleciam protocolos, nenhum deles percebeu a figura observando da porta entreaberta.
Um homem de terno caro, segurando o telefone, gravando cada palavra. E quando se afastou silenciosamente, suas primeiras palavras ao telefone eram carregadas com ameaça. Temos um problema muito maior do que pensávamos. A menina não está apenas curando. Está planejando criar um exército de curandeiros. Precisamos agir. Agora. A guerra estava apenas começando. A ligação chegou 3 dias depois, às 2 da manhã. Andréia acordou com o celular vibrando insistentemente. O nome, Dr. Henrique, brilhando na tela com urgência que gelou seu sangue. Venham para o instituto, agora! Foi tudo o que ele disse antes de desligar. 10 minutos depois, mãe e filha corriam pelos corredores vazios em direção à suíte de Vicente. Mas quando chegaram, encontraram algo que paralisou ambas na porta. Vicente Moraes estava de pé, sem muletas, sem apoio. Apenas de pé, no centro da sala, lágrimas correndo livremente por seu rosto enquanto dava um passo. Depois outro, depois mais um. Ele estava andando. Acordei há 1 hora. Vicente explicou com voz quebrada de emoção. E meu corpo simplesmente sabia. Como se os 5 anos em cadeira de rodas fossem um pesadelo do qual finalmente acordei. Doutor. Henrique estava no canto, verificando monitores com a expressão de alguém testemunhando o impossível. Todas as funções neurológicas estão normais, não apenas melhoradas, normais. Como se a lesão nunca tivesse existido. Mas existiu. Doutora Mariana interveio, entrando com uma equipe de neurologistas que havia trabalhado com ela nos últimos dias. Tenho as ressonâncias de 5 anos atrás. A lesão era real, severa, devastadora. E agora, ela mostrou a ressonância mais recente na tela. A medula espinhal está completamente regenerada, não cicatrizada, não compensada, regenerada. Isso desafia tudo o que sabemos sobre neurologia. Vicente deu mais 3 passos, testando cada movimento como se estivesse redescobrindo um idioma esquecido. Então se virou para Gabriela, que observava com um sorriso pequeno, mas radiante. Como? Ele perguntou simplesmente. Você se perdoou. Gabriela respondeu com simplicidade devastadora. E quando fez isso, seu corpo finalmente teve permissão para curar completamente. Então, foi psicológico desde o início? Márcio perguntou. Ele e os outros 3 empresários haviam chegado minutos após Andréia e Gabriela. Não. Trarar. Mariana corrigiu firmemente. A lesão física era real. Mas Gabriela desbloqueou algo que a medicina ocidental ainda não entende completamente. A capacidade do corpo de se auto-reparar quando as barreiras emocionais e energéticas são removidas. E agora vão tentar desacreditar isso. Uma voz nova e fria ecoou da porta. Todos se viraram para encontrar um homem de terno caro, o mesmo que havia sido visto espionando dias antes. Atrás dele estavam 4 seguranças particulares. Quem é você? Vicente exigiu, sua voz recuperando toda a autoridade antiga. Dr. Alberto Mendes, representante legal do Consórcio Nacional de Instituições Médicas. O homem se apresentou com um sorriso que não alcançava seus olhos. E vim notificá-los de que todas as atividades relacionadas a tratamentos alternativos não regulamentados, realizados por Gabriela de Souza, devem cessar imediatamente. Com que autoridade? Paulo desafiou. Com a autoridade de 3 processos judiciais sendo preparados como falamos. Alberto respondeu calmamente. Prática ilegal de medicina, colocar pacientes em risco e minha favorita, exploração de menores para ganho financeiro. Gabriela nunca cobrou 1 centavo. Andréia explodiu. Não, mas Vicente Moraes prometeu 5 milhões de reais publicamente. Alberto rebateu. E isso constitui compensação por serviços médicos não licenciados. Eu nem aceitei o dinheiro ainda, Gabriela disse suavemente. Ainda? Alberto sorriu como predador. A promessa é suficiente para processos. E quando terminarmos, Gabriela de Souza será proibida de tocar qualquer paciente. Andréia de Souza será investigada por negligência infantil. E este instituto perderá todas as suas licenças. O silêncio que se seguiu era carregado com ameaça palpável. Exceto, Alberto continuou, se vocês aceitarem nossa proposta. Que proposta? Vicente perguntou com voz perigosamente baixa. Gabriela para imediatamente. Assina documento declarando que qualquer melhoria em pacientes foi coincidência ou placebo. E em troca,
Todos os processos desaparecem. Vocês recebem compensação financeira generosa. E a menina pode viver sua vida normalmente. Normalmente? Gabriela repetiu a palavra como se fosse veneno. Você quer que eu minta sobre o dom que minha avó me ensinou? Que finja que Vicente ainda está em cadeira de rodas quando está claramente andando? Ou, Alberto disse friamente, você continua, e garantimos que seja destruída publicamente. Vamos encontrar pacientes que dirão que você os prejudicou. Médicos que testificarão contra você. Evidência que provará que é golpista. Evidência falsa, doutora Mariana acusou. Verdadeira o suficiente para tribunais. Alberto sorriu. Gabriela, você tem 10 anos. Não tem recursos para lutar batalha legal que pode durar anos. Não tem reputação estabelecida para proteger. Uma criança contra corporações avaliadas em bilhões? Como você acha que isso termina? Gabriela olhou para sua mãe, vendo terror nos olhos de Andréia. Olhou para Vicente, que cerrava os punhos com raiva impotente. Olhou para os empresários, para os médicos, para todos que haviam testemunhado o milagre. E então fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. O senhor está certo sobre uma coisa. Gabriela disse calmamente. Eu sou só uma menina de 10 anos. Não tenho dinheiro, não tenho poder, não tenho recursos para lutar contra corporações gigantes. Ela deu passo em direção a Alberto, sua presença pequena, mas de alguma forma preenchendo toda a sala. Mas sabe o que tenho? Verdade. E verdade filmada, documentada, cientificamente validada. 3 dias de sessões gravadas mostrando Vicente Moraes indo de paralisado a andando. Dezenas de médicos testemunhando. Dados neurológicos que não podem ser falsificados. Que vamos desacreditar. Alberto respondeu, mas havia nervosismo em sua voz agora. Pode tentar. Gabriela concordou. Mas enquanto faz isso, vou liberar todos os vídeos publicamente. Vou ensinar minhas técnicas gratuitamente online para qualquer um que queira aprender. Vou democratizar conhecimento que vocês querem manter escondido. Isso é ameaça? Alberto perguntou. É promessa, Vicente interveio, dando 3 passos firmes para ficar ao lado de Gabriela. E tenho recursos para garantir que cada segundo de filmagem chegue a cada canal de notícias, plataforma de mídia social e revista médica no planeta. Eu também, Márcio adicionou, posicionando-se ao outro lado da menina. E eu, Paulo se juntou. E eu, Bernardo concordou. E eu, Túlio completou. Os 4 empresários mais ricos do estado agora formavam barreira protetora ao redor de Gabriela. Suas fortunas combinadas, criando muralha que nem o consórcio médico podia ignorar. Vocês estão cometendo suicídio profissional, Alberto advertiu. Não, Vicente corrigiu. Estamos escolhendo o lado certo da história. E quando essa história for contada, vocês serão vilões que tentaram suprimir cura porque ameaçava lucros. Além disso, doutora Mariana adicionou com um sorriso frio. Já enviei cópias de todos os dados para 5 revistas médicas internacionais, com artigo detalhado sobre recuperação neurológica que desafia paradigmas atuais. Vai ser publicado independente do que façam. Alberto olhou ao redor da sala, percebendo que havia perdido. Sua expressão se transformou de confiante para algo próximo de pânico. Isto não acabou, ele ameaçou, recuando em direção à porta. Você tem razão, Gabriela concordou. Está apenas começando, porque não vou parar. Vou ensinar 100 pessoas. Essas 100 vão ensinar 1000, e essas 1000 vão ensinar milhões. E não há processo legal que pode parar ideia cuja hora chegou. Alberto saiu sem outra palavra, seus seguranças correndo atrás dele. O silêncio que permaneceu era de vitória, mas também de compreensão sóbria sobre o que estava por vir. Eles vão voltar, Henrique murmurou. Com mais advogados, mais ameaças, mais recursos. Deixe que voltem, Vicente respondeu. Vamos estar prontos. Mas primeiro, ele se virou para Gabriela. Preciso pagar minha dívida. Eu disse que não quero o dinheiro, Gabriela protestou. Não estou oferecendo dinheiro, Vicente sorriu. Estou oferecendo algo melhor. Ele pegou seu celular e fez uma ligação rápida. Pode trazê-la agora. 2 minutos depois, uma mulher entrou. Grávida de aproximadamente 7 meses. Bonita, apesar dos olhos inchados de choro recente. Gabriela,
Esta é Sofia, minha ex-esposa. Vicente apresentou com voz suave. Sofia, esta é a menina que me devolveu minha vida. Sofia olhou para Vicente andando, para o homem que ela havia deixado porque sua raiva e dor eram insuportáveis, e começou a chorar. Você está realmente... Você pode realmente... Ela não conseguiu terminar a frase. Andar? Sim. Ser o homem que você merecia que eu fosse? Estou tentando, Vicente respondeu, aproximando-se dela. Não posso apagar 5 anos de crueldade. Não posso recuperar o tempo que perdemos, mas posso oferecer futuro diferente. Ele colocou mão suavemente sobre a barriga de Sofia. Nossa filha vai ter pai que pode carregá-la, que pode correr com ela, que pode ensiná-la que mesmo quando caímos, podemos nos levantar novamente. Sofia desmoronou em seus braços, soluçando contra seu peito, e Vicente a segurou, realmente a segurou, de pé, forte, presente de maneiras que não havia sido capaz de ser durante anos. Então, meu pagamento, Vicente disse para Gabriela através de lágrimas próprias, é que você seja a madrinha da nossa filha, que esteja presente em sua vida, que ela cresça sabendo que milagres são reais, porque você é real. Gabriela começou a chorar também, e Andréia a puxou para abraço apertado enquanto ambas processavam a magnitude do que haviam testemunhado. Tenho algo para você também, Márcio anunciou, limpando seus próprios olhos desconfortavelmente. Minha empresa de construção vai erguer a clínica que prometemos. Mas não apenas clínica. Um centro completo de aprendizado, onde você pode ensinar, onde curandeiros podem treinar, onde medicina ocidental e oriental se encontram. Eu financio o equipamento médico, Paulo adicionou. O melhor que dinheiro pode comprar. Eu cubro custos operacionais pelos primeiros 5 anos, Bernardo ofereceu. E eu estabeleço fundo educacional para treinar a próxima geração de curandeiros, Túlio completou. Vocês todos. Andréia não conseguiu terminar, emoção bloqueando sua voz. Fomos cruéis, Márcio disse simplesmente. Zombamos de você e sua filha quando eram mais vulneráveis. Esta é nossa redenção. Não apaga o que fizemos, mas talvez equilibre um pouco a balança. Doutora Mariana se aproximou de Gabriela, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos da menina. Vou documentar tudo o que você faz. Vou traduzir seu dom em linguagem científica que medicina ocidental pode entender. E vou passar o resto da minha carreira provando que você estava certa e nós estávamos limitados. E eu, Dr. Henrique adicionou com voz quebrada por emoção, vou me desculpar. Para você, para sua mãe, para cada funcionário deste instituto que tratei como invisível. Gabriela, você não apenas curou Vicente. Você curou todos nós de cegueira que nos fazia ver apenas títulos e dinheiro ao invés de humanidade. Gabriela olhou ao redor da sala, para o homem que estava andando, para a família se reunindo, para os empresários transformados, para os médicos humilhados, mas inspirados. Minha avó dizia que o maior milagre não é curar corpo. Ela disse suavemente. É curar coração. Fazer pessoas cruéis lembrarem de compaixão. Fazer pessoas ricas lembrarem de humanidade. Fazer todos lembrarem que somos conectados. Ela pegou a mão de sua mãe. E mãe, você sacrificou tudo por mim. Sua carreira, sua vida, sua identidade. Então meu pedido é, volte a ensinar. Não apenas biologia em escola, mas neurociência. No centro que vamos construir. Ensine médicos sobre a ciência por trás do que faço. Andréia olhou para sua filha com admiração e amor tão intensos que doíam. Você parece sua avó neste momento. Boa, Gabriela sorriu. Porque ela me ensinou que legado não é sobre o que guardamos, é sobre o que damos. 3 semanas se passaram em redemoinho de atividade. Vicente Moraes deu sua primeira entrevista pública, andando para o palco sem ajuda, contando sua história para a audiência nacional de 15 milhões. O vídeo viralizou globalmente, alcançando 120 milhões de visualizações em 48 horas. O processo do consórcio médico foi retirado silenciosamente quando pressão pública se tornou insuportável. A construção do Centro Helena de Souza começou no terreno que Márcio doou, 50 mil metros quadrados dedicados a unir cura tradicional com medicina moderna. E Gabriela começou a ensinar. Sua primeira turma tinha 12 alunos, 3 médicos,
2 fisioterapeutas, uma enfermeira, 2 empresários e... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно на добыче пищи какой-то себе,
Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,